Marcos 4:1, que diz assim: voltou Jesus a ensinar à beira do mar, e reunindo-se numerosa multidão a ele, de modo que entrou num barco, onde se assentou, e afastando-se da praia, e todo o povo estava à beira-mar na praia. O Senhor me deu esse texto para trabalhar, os amados irmãos, e não sei se vocês notaram, por mais curto que ele seja, registra esse comportamento do Senhor de se ausentar ali do público e à beira-mar anunciar aquelas verdades à distância, ok? Como se ali ele se preocupasse de fazer um certo isolamento parcial ou afastamento da realidade que estava lá, desse público. E hoje o pastor, a pedido do meu Senhor, eu vou trabalhar essa realidade dele, de comportamento, que o entendimento na teologia bíblica é que gera-se uma espécie de padrão para nós e para a nossa experiência do que ele seria aqui agora, e nós temos que entender isso, para que esse Jesus que a gente esteja professando e invocando, não seja virtual, não seja psicológico, não seja religioso, mas seja legítimo. O entendimento é que quando nós nos prontificamos a buscar Ele, como também isso, a desfrutar daquilo que Ele ofertou, existe uma ciência ali, nele, de reivindicações e exigências, para essa participação do que diz respeito à graça de Deus. O que Ele quis deixar claro é que aquilo que se cumpriu nele é para todos, mas só vai ser desfrutado quem for fiel, quem tiver em obediência. E o Senhor deixou muito claro isso no messianismo dele, que ele cumpriu, que esse interesse pela religião, interesse por Deus, de se aproximar, né, mais a Deus, mais a palavra, mais a orientação, é relativo. Porque muitas vezes as pessoas, e acho que a maioria se comporta assim, está mais à procura, né, de atingir objetivos do que conhecê-lo. Porque a gente sabe que quando você entra no mérito da religião, se você realmente tem uma inclinação de investigação, de procura com as verdades teológicas, e quando eu falo de verdades teológicas, eu falo de atributos de revelação, você chega numa conclusão da onde surge essa verdade e a raiz dela. E passa a separar e a contrastar aquilo que é do homem e aquilo que vem diretamente de Deus. Porque essa ciência, cujo Deus é o ato e a ação, ela existe e difere e contrasta contra tudo aquilo que os homens inventaram. É possível, pastor? Sim. Chegaram a uma verdade absoluta sobre a fé, sobre Deus diretamente? Sim. Só que você precisa ter esse interesse de explorar, de se aprofundar, de identificar realmente aonde está essa revelação. Por que o pastor está dizendo isso? Que muita gente se interessa por Jesus e, obviamente, também em desfrutar daquilo que ele ofertou, porque essa condição está aberta para todos, mas não para isso, e se dedicar em conhecê-lo melhor. Porque o que eu vou pregar hoje aqui, falta na experiência de muitos essa noção desse Jesus real, original, como isso, esse padrão de comportamento dele, histórico, de lidar com o público, de lidar com a igreja, de lidar até mesmo com os discípulos, com aqueles que caminhavam com ele. Esse comportamento dele de resposta, de ação, de intercessão, de comunicação, de lidar com essas realidades voltadas ao homem. Isso existe, esse padrão está registrado no escrito. Um exemplo que eu posso citar aqui, as cartas apocalípticas mostram ali o comportamento dele dentro da igreja. E a maneira como ele respondeu àquelas igrejas, do que diz respeito à realidade de cada uma delas. O que, na verdade, define para nós o que ele seria com essa, o que ele seria com as demais se ele estivesse presente. Se ele está presente, o comportamento
dele ali com aquelas vai ser igual com essa e com as demais. A mesma coisa com o público. Para quem ele respondeu, para quem ele deu graça, deu providência de graça, e para aqueles que ele se afastou, porque não creram, porque não receberam, porque foram incrédulos. Então existe um comportamento dele específico para cada direção. Como já falei aqui, para cada aspecto e direção. De público, de comportamento humano, de realidades, de perspectivas. E a gente precisa ter essa noção. Porque muitas vezes você está chamando ele para a tua realidade, mas não está preparado para esses impactos. Ou, né, não tem interesse de que isso aconteça. De que ele seja original. De que ele seja ele mesmo na tua realidade. Como essa igreja aqui. Que de repente pode até já ter traumas. Como alguns lá fora levam. De certo momento ter se sentido ofendido, ter se sentido discriminado por ele ter sido direto demais. Que era algo comum dele. Quando disse para Pedro, por exemplo, afasta de mim, Satanás, quando ele foi inconveniente numa colocação, e o Senhor definiu que o fato dele querer intervir na missão dele próprio foi uma atitude do diabo por ele, né? A quem não ofenderia tal coisa, né? Diria, mas a gente não sabe dizer qual foi a repercussão para ele, Pedro. Mas imagina para mim e para você, uma ação tão direta, tão enérgica, como a gente ia receber isso aí? Então, há muitos detalhes voltados para isso, desse Jesus que nós temos que conhecer, dessas realidades que surgem dele para nós, na nossa experiência, na nossa intimidade. E eu suspeito que todos aqui estejam preparados para isso. E até isso, que nem todos aqui querem que isso aconteça. Então, seu objetivo não é conhecê-lo. E entender quem é ele, é o que então? É explorar? Como a maioria. Não é o meu caso, nessa pregação aqui. Entendeu? Mas pode ser o teu. Pode ser o deles. Entendeu? Porque tem gente que quer ficar na condição de público, mas não quer ser o discípulo. Ele quer chegar ali, quer escutar, quer ouvir, mas ele não quer entrar para a graça, não quer entrar para a responsabilidade, não quer viver os acontecimentos reais e verdadeiros nele, que foram ditos por ele. Ele só quer ficar na beirada. Que é esse caso aqui. Eu abri um texto com você de Marcos 4, que revela que o Senhor assumiu esse comportamento de ter certa distância e afastamento daqueles que estavam lá, ao ponto de pregar dentro de um barco, na beira do mar. Eu não sei nem como isso é possível, né? Eu digo até pela questão da sonoridade, mas aconteceu. E ele teve esse comportamento. Alguns sugestionam aí que esse momento dele aqui de buscar distanciamento com aqueles que estavam lá à beira da praia, é porque ele tinha temor de ser assassinado. Mentira. Mentira. Ele só ia ser assassinado quando Deus deixasse. Tiveram muitas oportunidades de fazer isso acontecer, mas não aconteceu porque Deus não deixou, não era a hora. Ele não tinha medo de coisa nenhuma. A estratégia dele ali não era essa, se afastar para não ser morto, não. A estratégia ali era outra, era se afastar, buscar distância, porque ele não queria intimidade. Ele não queria aproximação. Porque a intimidade e a aproximação, ele usava para quem era dele. Não para qualquer um. E ele deixou isso muito claro. Pô, pastor, mas o senhor está querendo dizer e questionar que Jesus, ele favorecia uma classe? Não. Que existia uma particularidade dele, uma intimidade dele com quem ele identificava a fé. Ou seja, a intimidade dele, a experiência dele de aproximação estava dentro do discipulado. Não era algo público, normal, como alguns pensam. Hoje eu vou lá, vou entrar na igreja, vou sentir a presença dele e vou ser abençoado por ele. Talvez.
como muitos foram à beira do caminho dele. E receberam graça, porque creram. Mas uma coisa ele deixou claro, no evangelho da vida dele, que intimidade, aproximação, mesmo, era só com aquele que era discípulo. E ele deixou a marca dessa igreja, que difere de público, sociedade, etc, etc. Ele deixou a marca. E eu sei que eu estou falando aqui, não está agradando alguns aqui, não tem problema. O problema é seu, se você não está gostando do que eu estou falando. O fato é que você não vai poder provar ao contrário. Que nesse momento agora ele sairia em nossos dias, em cima de um carro de som, fazendo aquilo que fazem na Marcha para Jesus, para atrair público, multidão. Ele era contra a popularidade, ele era contra o populismo. Ele mal gostava que divulgassem as curas e os milagres que ele fazia para não ter muvuca, para não ter multidão, para não ter espetáculo, para não atrair essa massa de interessados e exploradores. Mas ele não apartou ninguém. Ele nunca apartou ninguém, mas ele deixou claro uma coisa, que todos iam escutá-lo. Mas próximo, íntimo, convivência, só aqueles que estavam dentro do discipulado. Estou sendo claro? Então qual o teu desafio, antes de começar a tratar aqui? O meu e o teu desafio, não é chegar aqui. O meu e o teu desafio não é ter paciência para escutar alguém pregar. O meu desafio, o teu desafio, é estar onde ele exerce a autoridade. Sobre aqueles que ele exerce a autoridade. Não sobre aqueles que só escutam ele falar. Que só estão ali presentes para testá-lo, para prová-lo. Então pode ser que você esse tempo todo tenha chegado aqui e ficado à beira da praia, enquanto ele está no barco, aonde estão os discípulos. Eu queria que você tentasse imaginar essa cena aqui agora. Porque foi isso que aconteceu em Marcos 4. Entendeu? Diferente daquele Jesus emotivo, sentimental, populista, político, humanista, que sai abraçando todo mundo, beijando todo mundo como político. Não é o que está na história. Por isso que eu falei para os irmãos, são poucas coisas que eu vou falar aqui, mas que são suficientes para deixar claro. O desafio não é só o interesse. O desafio não é só ir em busca dele, estar ali onde ele está e ouvir ele falar. É tomar uma decisão e partir para dentro, para fazer parte desse discipulado e ser esse discípulo. Estar ali em sujeição, aonde se confirma a autoridade dele. Aí sim, nós falamos de uma diferenciação enorme, profunda, que foi trabalhada, que foi purificada, porque lá em João 6, muitos discípulos abandonaram ele por não suportar isso, essa área íntima, particular, pessoal dele, aonde ele investia, que era discipulado, muitos abandonaram, largaram e poucos ficaram. Para deixar claro, não vai ser fácil esse trabalho mesmo, né? Não vai. Nós vamos abrir canal de internet, vai abrir a porta, culto aberto ao público, vai entrar muita gente, mas corpo, instituição, ministério, discipulado é para poucos. Porque a maioria é desinteressado. A maioria está à busca de explorar conquistas, ao invés disso, de conhecê-lo, de entendê-lo e corresponder às expectativas dele como Senhor e Salvador dessa redenção. Você está me ouvindo? Então para de testar. Para de ficar ali à beira. Entendeu? Para de se comportar como público. E comece a procurar alguma coisa em você que identifique discípulo. É o teu desafio, pô. É o desafio deles que estão lá. Que alguns lá podem não estar aqui no cenáculo, outros estão escondidos lá. Será que eles não têm vergonha? Por que não aparece para cá? Tem uns que é tão perto que está do outro lado da rua, é só atravessar. Mas eu sei que existe, até mesmo a palavra do semeador, existe essa classificação de ouvintes, existe essa divisão de interesses, e ele deixou claro na parábola.
Tem aqueles que não vão se interessar, e tem aqueles que vão se interessar, e eles são 3 grupos. 3 grupos. Um grupo é emotivo, o outro é duro demais, mas tem aqueles que vão ser sinceros, vão ser verdadeiros, vão dar a entrega total, e é neles que o reino vai prosperar. E ele já deixa claro, esse grupo é discipulado. Lê aí. Agora, o meu objetivo com você hoje aqui é entender esse comportamento dele. De reagir assim, em conformidade com as realidades do sentimento, do coração, até daquilo que está interno no homem. Ele reagia. Até aquelas cidades que foram impenitentes, lembra? A reação dele de indignação contra elas, de dizer que havia uma destruição e uma condenação para elas, pior do que houve para Sodoma e Gomorra. E já pré-descrever a destruição dela, ou pré-determinar a destruição de todas elas. Que diríamos que se você conhecesse Jesus de verdade, talvez você não aceitaria dele com tanta facilidade. Ou o invocaria com tanto sentimento. Por isso, já no início, eu faço esse apelo, meu amigo, vai conhecer Jesus melhor. Não é de igreja que você está precisando, é dele. Vai conhecer melhor Jesus, vai entender e compreender as realidades disso. Do seu ministério, da sua obra, da sua pessoa, porque nós precisamos muito dessa confirmação de que dentro da minha experiência e da tua experiência, existe uma realidade dele, não uma ficção.